Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença em mais um fórum da Gastro, dessa vez em combinação com a Infecto. É um fórum conjunto, Gastro e Infecto. Só lembrando às pessoas que nossos fóruns são sempre as terças-feiras de todos os meses. E esse fórum em especial, a mim, assim, agrada muito, porque colangite eu acho que é um tema que eu, em especial, gosto bastante e eu acho que dentro da gastroenterologia é um tema que a gente congrega aí, como a gente está vendo agora, né? Outras especialidades, a infecto está participando, a cirurgia está participando e, assim, é um das patologias que os resultados depois da intervenção, principalmente na condição de uma colangite obstrutiva, é muito assim, traz muita satisfação, né? Porque rapidamente a gente vê o paciente deslanchado do ponto de vista de melhora quando ele é drenado e a despeito do antibiótico antes isso não estava acontecendo. Então nós vamos discutir colangite, a apresentação de uma revisão e um caso clínico, e quem vai nos apresentar é Cláudio Vasconcelos. Acho que na verdade os três participantes aí não precisam de muitas apresentações, mas Cláudio é um amigo aí de muito tempo. Cláudio é gastroenterologista, endoscopista e abrilhanta lá o nosso serviço. Bruno é uma aquisição recente da Infecto, uma excelente aquisição da Infecto, Bruno Buzo, então é infectologista lá do cardio. E André é o nosso cirurgião aí do aparelho digestivo, então André Aleluia, lá do cardio também, do São Rafael. Então, são os três colegas aí que vão nos brindar com as apresentações e as discussões, e os demais podem também, ou levantando a mãozinha, ou colocando as perguntas por escrito, que a gente vai tocando. Então, eu passo a palavra para Cláudio, para começar a apresentação. Boa noite. Então, a gente vai começar com a apresentação, depois apresentar um breve caso clínico que teve um achado na colangiografia que foi pouco usual, e depois André Aleluia vai complementar com o achado cirúrgico e a evolução do paciente pós-cirurgia. Boa noite a todos, deixa eu compartilhar minha tela. Bem, colangite aguda, estão me ouvindo? Colangite... Só não está compartilhado, Cláudio. Não está compartilhado, não? Deixa eu ver. Agora foi. Está indo. Foi? Ok. Joia. Todos estão vendo agora a tela? Sim. Bem, colangite aguda é uma infecção potencialmente grave, cujo diagnóstico precoce, a escolha adequada do antibiótico e uma drenagem biliar tempestiva pode melhorar o prognóstico e salvar vidas, né? A colangite aguda, ela pode estar associada a qualquer causa de obstrução biliar, qualquer motivo de colestase com estagnação da bile, seja ela benigna ou maligna, pode complicar com infecção da bile e com colangite. Classicamente, a causa mais comum de colangite aguda é a coledoclitíase. Entretanto, nas séries mais recentes, a prevalência de neoplasias malignas obstrutivas tem aumentado bastante, e isso causa uma piora do prognóstico a médio prazo. Desde estudantes, nós sabemos que a apresentação clínica clássica da colangite aguda é composta pela tríade de Charcot, né, que é icterícia, febre e dor abdominal. Nos casos mais graves, em que há rebaixamento do nível de consciência e hipotensão, é chamada de pêntade de Charcot.
Entretanto, esse quadro clínico clássico, vale ressaltar, não é a apresentação usual. A tríade de Charcot, que tem uma alta especificidade para a colangite aguda, ela possui uma sensibilidade em torno de apenas 25%. E a penta de Raynaud só ocorre, em média, em 5% dos pacientes com colangite aguda grave. Portanto, qualquer um dos elementos da tríade clássica de Charcot podem faltar em vigência de um quadro de colangite. Você pode ter icterícia ausente em 30% a 40% dos pacientes. Pode ocorrer também colangite sem febre ou dor abdominal, especialmente em pacientes idosos, ou mesmo colangite sem dilatação das vias biliares nos exames de imagem. O laboratório também não ajuda bastante. Usualmente, as enzimas colestáticas estão alteradas, né, como todo quadro de obstrução biliar. A fosfatase alcalina está elevada em até 93% dos pacientes. O CA199, que é um marcador comum de CA de pâncreas, ele pode estar muito elevado, independente da natureza da obstrução, seja benigna ou maligna, então ele não ajuda bastante. A procalcitonina tem se revelado um acurado preditor laboratorial de gravidade, num estudo que usou um valor de corte de 2,2 miligramas, ele teve uma sensibilidade de 97% na detecção das formas graves de colangite aguda. E as hemoculturas são positivas em cerca de metade dos casos, e as culturas diretas da bile em mais de 90% dos casos de colangite aguda. Como o quadro clínico nem sempre é clássico, o Guideline de Tóquio de 2018 estabeleceu um critério diagnóstico que é composto por um conjunto de dados que indicam inflamação sistêmica, colestase e os dados de imagem também. A inflamação sistêmica ela é definida como a presença de febre maior que 38 graus ou evidência laboratorial de inflamação, com leucocitose, leucopenia ou proteína C reativa maior que 1. A colestase é definida como icterícia maior que 2 mg por decilitro de bilirrubina, ou teste de função hepática maior do que 1,5 vezes o valor superior da normalidade, quer seja fosfatase alcalina, gama-GT ou transaminases. E os dados de imagem é a presença de dilatação da via biliar ou alguma evidência de etiologia de obstrução, por exemplo, um pequeno cálculo dentro do colédoco, mesmo sem dilatação, já é um critério positivo. E, baseado nesse conjunto, a colangite aguda ela é tida como suspeita se você tem um dado de inflamação sistêmica associado a um dado de colestase ou um dado de imagem. E é considerado um diagnóstico definitivo de colangite aguda quando você tem os 3 fatores presentes: a inflamação sistêmica, um dado de colestase e um dado de imagem. Além do critério diagnóstico, o Guideline de Tóquio ele fez a gradação da gravidade e dividiu a colangite aguda em 3 grupos. O grupo 3 seria o grupo de maior gravidade, é definido quando, associado à colangite, existe algum sinal de disfunção orgânica, né, de falência orgânica, quer seja hipotensão, distúrbio de consciência, distúrbio de ventilação, perfusão, né, baixas de trocas, insuficiência renal, disfunção hepática com prolongamento do tempo de protrombina, do RNI, ou plaquetopenia menor do que 100.000. Qualquer um desses critérios define o grau 3 de gravidade. O grau 2 é definido como a presença de uma das seguintes condições na ausência de falência de órgão: leucocitose maior que 12.000 ou leucopenia menor que 4.000, febre acima de 39, a idade acima de 75, icterícia com bilirrubina acima de 5 miligramas e uma hipominemia com valor abaixo de 0,7, 70% do valor normal, que dá aproximadamente uma hipominemia abaixo de 3,5. E o quadro, esse seria o quadro moderado, né? E o quadro leve
seria quando não existe nenhum critério de gravidade, nem nenhum sinal das condições que levam o paciente para a colangite moderada. Seria o quadro mais leve dos três. Antes de iniciar tratamento, antes de pensar na escolha do antibiótico, é importante a gente conhecer qual é a flora, a microbiologia da bile na vigência da colangite aguda. Esse diapositivo aí foi extraído também do Guideline de Tóquio e é uma compilação de vários artigos em que foi feito estudo da bile através do aspirado e cultura da bile em vigência de colangite. Então, a incidência a principal bactéria envolvida são as enterobactérias. As duas mais comuns são a Escherichia coli e a Klebsiella, que junto corresponde a aproximadamente 50% das bactérias isoladas na colangite aguda. Pode ocorrer também pseudomonas e, mais raramente, outras enterobactérias. Enterococcus, talvez seja, depois da Escherichia coli e Klebsiella, é a bactéria mais comumente isolada, seguida por Streptococcus e anaeróbios. Algumas dicas clínicas ajudam também a gente na escolha do antibiótico. Embora as enterobactérias sejam responsáveis por aproximadamente 60% dos casos, e não raramente existe uma flora mista, pacientes com prótese biliar, a incidência de enterococos está muito aumentada, chegando a ultrapassar a incidência de Escherichia coli e de Klebsiella nessa população. A presença de estente biliar também está associado, das próteses biliares, também está associado com resistência bacteriana e uma maior incidência de bactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido. As anastomoses biliodigestivas também aumentam a incidência de anaeróbios. E esses dados são importantes na hora da gente pensar em que antibiótico vai prescrever para cada paciente. Essa tabela de orientação de uso de antibiótico, também do Guideline de Tóquio, eu achei ela muito complexa e, na realidade, me deixou mais desorientado do que eu já estava antes de escolher um antibiótico. Então, eu procurei, baseado em alguns dados clínicos e de literatura, a gente fazer pequenas modificações e uma simplificação dessa tabela, né? Então, o primeiro antibiótico recomendado pelo Guideline nas infecções comunitárias leves seria o uso da ampicilina sulbactam, se a resistência local não for maior do que 20%. Nós temos dados aqui de uma tese de doutorado de uma farmacêutica que encontrou resistência à ampicilina associada a anti-beta-lactamases da ordem de 40% nas Escherichia coli em serviço de emergência na cidade de Salvador. Então, a gente já poderia eliminar essa opção no tratamento das colangites agudas. Da mesma forma, a cefalosporina de primeira geração, nesse mesmo trabalho, teve uma resistência de 31%, então ela se torna inadequada para o tratamento das colangites agudas, mesmo nos casos comunitários. O uso de carbapenêmicos em infecções comunitárias, em geral, não é bem recomendado, então a gente poderia também eliminar essa opção. E, por último, nas formas mais graves, especialmente quando associado à presença de catéter, intervenção biliar prévia, o uso de cefalosporina, em geral, não dá uma boa cobertura para enterococos, então não seria também uma boa opção. Então, restaria cortar dessas opções, além do Astreanan, que também não dá uma boa cobertura para enterococo, restaria o uso das cefalosporinas e das quinolonas nas formas mais leves e o uso do tazocin ou dos carbapenêmicos nas formas mais graves, né? Ficaria assim a tabela simplificada, né? Na forma comunitária grau 1 ou 2,
o uso de cefalosporina de terceira geração com ou sem metronidazol, ou uma quinolona com ou sem metronidazol. Nas formas intermediárias já estaria autorizado o uso do tazocin, e nas formas hospitalares, ou nas formas mais graves, ou com histórico de estente biliar, dá preferência ao tazocin ou os carbapenêmicos. E na comparação entre cefalosporina e as quinolonas, na comparação direta, qual seria a melhor opção? Então, esse trabalho de 1996 comparou 52 pacientes num trabalho controlado randomizado, um grupo usando ofloxacin, outro ceftriaxone, e a porcentagem de pacientes com cura ou melhora significante foi a mesma nos dois grupos. Nesse segundo trabalho, outro trabalho randomizado de 2003, com 60 pacientes, foi comparado a levofloxacina com o ceftriaxone, associados ambos ao metronidazol 1,5 gramas por dia, e, novamente, a despeito de uma menor taxa de resistência in vitro para a quinolona, a percentagem de melhora clínica ou cura clínica foi igual nos dois grupos, levando o autor a concluir que o efeito do levofloxacin ceftriaxone em pacientes com colangite aguda não apresenta diferenças significantes. Então, dessa forma, a gente pode usar tanto a cefalosporina como quinolona sem nenhuma preferência de início. Mas seria realmente necessário utilizar o metronidazol como no tratamento de primeira linha. O Guideline de Tóquio e a Sociedade Americana ou Francesa de Infectologia recomendam o uso de metronidazol apenas nos pacientes que têm história de anastomose bilientérica. E a literatura apresenta pelo menos 2 trabalhos que comparam esquemas com ou sem a utilização do metronidazol. Nesse trabalho de 95, 100 pacientes foram randomizados para receber ou ciprofloxacina isoladamente, ou o uso de uma cefalosporina com efeito antipseudomonas, mais ampicilina, mais metronidazol. E a resposta clínica foi 85% no grupo de cipro e 77% no grupo de antibióticos associados, e isso não foi estatisticamente significativo. Do ponto de vista clínico, não houve diferença na duração da febre, na necessidade de tratamento de drenagem de urgência, na incidência de choque séptico ou na duração da hospitalização. E a mortalidade também não teve diferença significativa. Esse segundo trabalho, que foi publicado em 2013, é um trabalho que ele comparou um grupo de 338 pacientes que prospectivamente usou cefalosporina de terceira geração sem metronidazol, com um controle, uma coorte histórica com também 338 pacientes que usaram cefalosporina de terceira geração associado ao metronidazol. E o tempo para controle de colangite, a mortalidade geral e a mortalidade específica, não houve nenhuma diferença. De forma que a conclusão foi que o metronidazol poderia ser excluído do esquema de primeira linha se a drenagem biliar for realizada precocemente, porque todos esses pacientes receberam drenagem dentro de 24 horas. Portanto, o quadro já totalmente simplificado seria o uso de cefalosporina de terceira geração ou quinolona nas formas comunitárias mais leves ou moderadas, na forma moderada a opção também do tazocin, e nas formas graves, hospitalares ou com estente biliar, o uso do tazocin, dos carbapenêmicos, ou como esquema de resgate em caso da rara resistência ao carbapenêmico, o uso, por exemplo, da tigecyclina mais metronidazol. Com relação à questão da resistência bacteriana, as principais preocupações são as enterobacteriáceas com beta-lactamase de espectro estendido, os enterococos multiresistentes, incluindo a resistência à vancomicina,
e, mais raramente, bactérias produtoras de carbapenemase. As gram-negativas ESBL varia muito mundialmente a sua incidência, de aproximadamente 10% no estudo da Coreia para incríveis 70% no estudo da Índia. E as bactérias mais comumente isoladas foram a Escherichia coli e a Klebsiella. Os fatores de risco para as ISBL são a presença de prótese biliar e, como a gente já citou, a colangite intra-hospitalar. E o impacto em termos de antibiótico terapia é que, normalmente, essas bactérias elas são resistentes a cefalosporinas de terceira geração, são frequentemente resistentes a quinolonas, possuem a sensibilidade boa intermediária ao tazocin e, geralmente, são sensíveis a carbapenêmicos. Com relação a carbapenêmicos, a imensa maioria dos estudos em colangite aguda mostram uma taxa de resistência igual ou menor a 5%. Mas, mais uma vez, um trabalho da Índia surpreendeu com quase 30% de resistência a carbapenêmicos. E essas bactérias resistentes elas estão sabidamente associadas a uma maior gravidade, com maior incidência de falência de órgãos e maior mortalidade também. E qual seria o tempo necessário para tratar uma colangite? No ano passado, foi publicada uma revisão sistemática com 4 estudos, 2 deles prospectivos, incluindo 205 pacientes, e todos esses estudos tinham pelo menos um braço que incluía tempo de tratamento, um grupo com tempo de tratamento inferior a 7 dias. E, comparado com o tratamento mais longo, que seria de 7 ou mais dias, não houve diferença na taxa de recorrência nem na mortalidade nos grupos com relação a qualquer desfecho. A Sociedade Francesa de Infectologia já recomenda, desde 2017, que após a drenagem adequada, que o paciente com colangite aguda receba apenas 3 dias de antibiótico. E este ano, em 2020, 2 trabalhos corroboram com essa ideia, né? Que foram 2 trabalhos que só usaram antibiótico por 3 dias e também não houve nenhuma diferença de desfecho com relação aos tratamentos mais prolongados. O segundo passo no tratamento da colangite é a drenagem biliar. A drenagem biliar normalmente é feita por via endoscópica, pode ser através de um stent ou através de um dreno nasobiliar. Geralmente aqui, pelo menos no Ocidente, o stent é muito mais usado, ele é mais cômodo, tem menos risco de deslocamento, é bem mais prático de se colocar e não tem diferença de resultado comparado com o dreno nasobiliar. A drenagem por ultrassonografia endoscópica ou por via percutânea normalmente é reservado para casos de insucesso ou situações especiais, como anatomia alterada cirurgicamente ou casos de estenose maligna do duodeno que você não consegue ter acesso pela CPRE à papila. Nos casos graves, a recomendação em casos de coledoclitíase é realizar apenas a drenagem biliar, especialmente nos pacientes que possuam algum grau de coagulopatia. Entretanto, nos casos leves a moderados, pode ser feito em um tempo único a papilotomia mais retirada de cálculos nesses pacientes. Aqui um exemplo de drenagem biliar, né? A cateterização da papila com papilótomo no primeiro slide, a abundante drenagem de pus após a cateterização, que é o verdadeiro gold standard no diagnóstico da colangite aguda, e, por fim, a prótese já posicionada fazendo a drenagem biliar. Qual seria o melhor momento para realizar a drenagem biliar? Esse ano foi publicada uma meta-análise com 14 estudos, sendo 13 retrospectivos, que mostrou que a drenagem biliar dentro das primeiras 72 horas causa um importante impacto na mortalidade hospitalar, reduz em 68%. A drenagem mais precoce ainda tem algum impacto, mas não menos importante, redução de 43% se for feita nas primeiras 48 horas,
e a drenagem nas primeiras 24 horas, uma redução de aproximadamente 20% quando comparado com a drenagem após as 24 horas. Apenas um estudo analisou a drenagem de urgência, que seria aquela feita dentro das primeiras 12 horas em casos de grande gravidade. E o que se mostrou nesse estudo é que, se a drenagem biliar for realizada dentro de 12 horas do início do quadro de choque séptico, está associada com a redução da mortalidade da ordem de 3,4 vezes quando comparado com as drenagens mais tardias. A recomendação do Guideline de Tóquio com relação à melhor oportunidade para se realizar a drenagem, ele considera que, nos casos graves, a drenagem deve ser feita de urgência, assim que possível, sempre que possível, dentro de 12 horas no máximo. Os casos leves não requerem um tratamento de urgência, ele pode ser feito eletivamente após o tratamento conservador com antibióticos. E os casos moderados não houve consenso, embora, especialmente entre os médicos japoneses, houve uma preferência para uma drenagem dentro de 24 horas. Os pontos chaves que eu gostaria de ficassem lembrados é que a gente não deve esperar o quadro clínico clássico para fazer a suspeita de colangite. A antibiótico terapia deve cobrir principalmente as enterobactérias gram-negativas, mas não devemos esquecer dos enterococos e estar atentos para as bactérias ISBL, especialmente em pacientes com estentes biliares ou com infecção nosocomial. Os casos graves necessitam drenagem biliar de urgência dentro de 12 horas. E, uma vez drenado, antibiótico terapia por 3 dias parece ser suficiente. Você tira ali daqui. Cláudio? Oi. Então, queria agradecer, excelente, achei realmente uma excelente revisão, trazendo dados bem clássicos que a gente já sabia de Tóquio, mas dados bem atuais também de trabalhos mais recentes. Achei realmente muito bom, muito obrigado. Nada. E vamos seguir com o caso e a gente deixar, então, a discussão para o final. Tá bom, deixa eu abrir aqui o caso clínico. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, deixa eu botar no modo de apresentação. Bem, é uma paciente de 54 anos, sexo feminino, natural daqui de Salvador. Ela deu entrada em 15 de agosto último, à tarde, com quadro de icterícia e colúria, mais dor abdominal há 1 semana, sem febre ou vômitos. O ultrassom que foi realizado no dia anterior mostrava uma dilatação do colédoco com imagem sugestiva de cálculo, medindo 17 milímetros de diâmetro. A paciente é portadora de esquizofrenia e fazia uso diário de Seroquel e olanzapina. Ao exame, ela se apresentava afebril, ictérica 2 cruzes em 4, taquicárdica, com pressão normal, saturação normal, e no abdômen apresentava dor à palpação do hipocôndrio direito. Foi feita a suspeita de coledoclitias, baseado na informação do ultrassom, iniciado sintomático, hidratação, avaliação laboratorial, e a paciente foi internada em nome de gastro em unidade aberta. Os exames mostravam elevação de transaminases, elevação significativa de gama-GT e fosfatase alcalina, bilirrubina total de 6,4 com predomínio da bilirrubina conjugada, tempo de protrombina normal, uma PCR de 140. Ela foi avaliada pela gastroenterologia, que, diante da leucocitose e elevação do PCR, pensou em colangite aguda, iniciou antibiótico com Rocefin Flagyl e solicitou CPRE de urgência devido à taquicardia persistente. A CPRE foi realizada no mesmo dia, às 21 horas, e mostrou dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas, além do ducto cístico, um grande cálculo no ducto cístico, comprimindo a via biliar principal, que a gente chama de síndrome de Miritz,
Havia sinais de colangite supurativa aguda, pois houve drenagem de grande quantidade de pus após a cateterização biliar. Foi realizada a papilotomia endoscópica e colocada uma prótese plástica biliar na via biliar principal. Tem um filmezinho a seguir que eu acho mais interessante. Nessa imagem, já dá para ver o cálculo que está superposto à via biliar principal, mas, na realidade, está posicionado no ducto cístico. Esse filme aqui ele é mais esclarecedor. A gente está nesse filme, a gente está com o balão dentro da via biliar principal e está jogando contraste, dá para ver a bifurcação dos hepáticos, o hepático comum. A gente continua puxando o balão e aqui a gente tem uma certa resistência à retirada do balão às custas da compressão extrínseca feita pelo cálculo que está no cístico adjacente. Continuamos a puxar, passou pelo cálculo e a gente vê a via biliar inteiramente livre, né? Então, a causa da obstrução biliar não era a coledoclitíase, e sim a compressão da via biliar pelo cálculo grande localizado na porção distal de um cístico muito dilatado. Foi colocada a prótese e a paciente evoluiu após o procedimento com resolução da dor abdominal, manteve-se afebril, teve boa aceitação da dieta, a frequência cardíaca manteve-se em torno de 100, houve uma redução da icterícia, que foi acompanhada de uma importante redução das bilirrubinas, inclusive com a bilirrubina conjugada tornando-se normal. Houve também uma redução dos níveis de gama-GT, porém piora das transaminases, piora do leucograma, e a paciente, no dia seguinte, ela foi submetida à cirurgia. A hemocultura realizada no dia 15, né, na admissão, cresceu uma Klebsiella pneumonia muito sensível, sensível a todos os antibióticos testados, incluindo a cefalosporina em uso. Eu acho que agora a Aleluia podia comentar sobre o achado cirúrgico e a evolução pós-operatória. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, André. Tudo bem? Está ouvindo, Alan? Dá para te ouvir bem, André. Estão ouvindo bem, Bruno? Sim. Vamos lá. Essa paciente, ela tem alguns comemorativos que o Cláudio falou, mas tem algumas situações que chamam a atenção dela, né? Que para um cirurgião, ele já pensa como é que vai ser a evolução da paciente devido ao cuidado com algumas situações que a gente já sabe que possivelmente ocorreriam na cirurgia. Primeira coisa, é uma paciente esquizofrênica, né? Geralmente essas cirurgias de via biliar com inflamação, com infecção, que tiveram manipulação, a gente entra sempre com a intenção de resolver, mas a gente sabe que de maneira mais imediata, tanto essa paciente pode sair da sala com a via biliar drenada, que foi o caso, já vou explicar por quê, ou ela pode sair da sala com o abdômen drenado, ela pode sair da sala, eventualmente, com um quadro infeccioso piorado por conta da manipulação da via biliar, e a gente pensa em como é que essa paciente vai se comportar no pós-operatório com esses drenos, né? A outra situação que é interessante ressaltar é que a irmã dessa moça é colega nossa, médica, extremamente presente, né? Ficou durante muito tempo acompanhando a paciente no internamento e também pediu para ir para a sala cirúrgica para estar no momento da intervenção, né? Eu costumo deixar, apesar de... Só que eu já tomo algumas precauções e já explico o que é que vai ser feito antes, já explico quais são as possibilidades, o que é que pode acontecer. Eu costumo deixar tanto o familiar, no caso da paciente, a compreensão é mais complicada, mas eu costumo deixar o familiar muito ciente do que pode acontecer, principalmente quando ele pede para entrar na sala, para já ter
um certo preparo para não haver surpresa, que é um momento delicado, né? Não é todo médico que permite, mas eu costumo permitir. Não tenho reticência a isso, não. No intraoperatório, a cirurgia começou por via laparoscópica. Como se tratava de uma miríase, a programação era de fazer uma colestectomia simples, porque com a retirada da vesícula e com a ligadura do ducto cístico, a gente retiraria totalmente a compressão extrínseca da via biliar e isso teria resolvido o problema. Resolveria o problema infeccioso por completo também, porque no exame de imagem dessa moça havia um espessamento da parede da vesícula e uma das suspeitas também era colestite aguda. No exame físico, ela tinha uma dor que era um Murphy positivo também. Ela tinha uma parada da inspiração profunda da compressão do hipocôndrio direito, né? Então, a gente acreditava que era uma colangite e uma colecistite aguda. O que ocorre é que na cirurgia eu me deparei com uma vesícula biliar muito endurecida, retraída, dura. Existia uma retração de todas as regiões hilares da vesícula, artéria cística, ducto, tinha muitas aderências também, e houve uma dificuldade enorme de separar o que era vesícula e o que era ducto cístico. Simplesmente a separação era impossível. A impressão que dava é que a vesícula estava totalmente deitada sobre a via biliar principal, com uma carapaça endurecida, e que num dado momento a vesícula e a via biliar principal confluíam numa substância única. Eu não consegui separar um canal cístico mais estreito do que a vesícula biliar. A gente manipulou. Quando eu vi que não ia dar, naturalmente eu converti. Existem algumas situações que levam o cirurgião a criar lesões acidentais da via biliar, que em diversas literaturas você encontra como lesões iatrogênicas, né? E só para contextualizar, na verdade o cirurgião ele é um indivíduo iatrogênico, né? Ele faz uma mudança na anatomia com objetivo terapêutico, que eventualmente a terapêutica pode não ser bem sucedida ou o doente pode ter alguma complicação, mas em tese, toda a cirurgia, quando ela é bem sucedida, de certa forma, o cirurgião comete uma iatrogenia quando ele cria uma alteração anatômica. Agora, o objetivo é um objetivo terapêutico. A grande maioria dá certo, eventualmente não dá. E no caso dela, eu penso que a conversão para a cirurgia convencional ela foi extremamente necessária para que uma lesão inadvertida ou acidental da veia biliar não ocorresse naquele momento, visto que não era possível diferenciar de maneira adequada as estruturas. Durante a manipulação, eu acredito que até pelo fato do ducto cístico ele ser muito largo, muito provavelmente repensando, viu, Cláudio, e vendo suas imagens, que eu liguei para você depois da cirurgia e a gente conversou um pouco, provavelmente eu empurrei o cálculo para dentro da via biliar principal, tá bom? Porque eu telefonei para Cláudio e falei, Cláudio, o cálculo estava dentro do colédoco. Na verdade, eu não consegui identificar cístico. O que acontece é que o que me pareceu é que a vesícula, o cístico era ou extremamente curto ou ele era ausente. São alterações anatômicas que realmente existem, já foram descritas. E muito provavelmente na manipulação da vesícula biliar eu devo ter empurrado esse cálculo para a via biliar principal, porque eu não encontrei mais o cálculo dentro da vesícula. Quando eu descolei a vesícula totalmente e busquei encontrar o cisto, quando eu percebi eu estava na veia biliar principal e o cálculo já estava lá dentro, tá bom? O que foi feito na cirurgia foi a retirada da veia biliar, da vesícula biliar. Quando a vesícula saiu, o que sobrou era um buraco na veia biliar principal com o cálculo dentro. Foi feita a exploração, a lavagem intensa da veia biliar, a prótese foi identificada. Eu retirei a prótese, usei uma oliva, que a oliva ela parece uma
são umas pinças longas e parecem ter azeitonas na ponta. A gente utiliza a oliva para a gente fazer dilatações na papila, tá bom? Da via biliar em direção ao duodeno. Eu fiz algumas dilatações na papila para poder facilitar ainda mais a drenagem biliar. Retirei o cálculo, lavei bastante e coloquei um dreno de Kerr, tá? Que o dreno de Kerr é um dreno tubular em T, feito de um material emborrachado, tá certo? A proposta do dreno de Kerr é ele moldar a via biliar durante a cicatrização. Um dos problemas que o cirurgião encontra com via biliar a gente diz que a gente tem que operar uma vez só. A segunda vez, se já não der certo, já começa a complicar demais. Porque a via biliar, ela cicatriza por fibrose. É por isso que a gente vê estenoses tardias de via biliar. Ela tende a cicatrizar fibrosando. E durante muito tempo, depois que se passou a usar o dreno de Kerr, se houve dúvida se o dreno de Kerr era realmente maléfico ou benéfico, visto que ele poderia estimular uma reação inflamatória local. Mas hoje entende-se que esse dreno tubular em T, ele serve para fazer um molde da via biliar. A gente retira a extremidade desse dreno da cavidade abdominal. Esse dreno fica inicialmente aberto, tá bom? E a bile, durante os primeiros dias de pós-operatório, ela tende a sair pelo dreno biliar, né? Como eu fiz uma dilatação com oliva na papila dessa moça e foi muito fácil porque a CPRE foi excelente, a papila já estava aberta pela CPRE, então foi muito fácil passar essas olivas, né? No pós-operatório, essa moça ficou muito bem, praticamente não saiu bile pela extremidade do dreno de Kerr. Não saiu nada, desde o início. Deve ter saído o que inicialmente 60 ml, isso foi reduzindo, e houve um momento que ele parou de produzir. Dentro de 3 dias, já não saía nada pelo dreno de Kerr dessa moça. A bile, naturalmente, ela funciona dentro da árvore biliar por pressão, né? Extrapolando um pouquinho o comentário do caso, na realidade, a colangite ela tende a acontecer através de bactérias que ganham o fígado pelo sistema portal. Isso não acontece por conta de um refluxo papilar, né? Essas bactérias elas costumam ser consumidas pelas células de Kupffer hepáticas e uma parte delas é mandada embora através da bile, ela é exteriorizada pela bile, tá bom? Esse retorno dessas bactérias ao trato digestivo, ela se transforma numa infecção quando você tem uma obstrução, que na maioria das vezes é uma obstrução parcial, que foi o que aconteceu com essa moça, tá bom? E aí é que a colangite, ela surge. Tudo isso ocorre por um gradiente de pressão. A pressão da bile dentro da via biliar, ela é em média 10 centímetros de água, que daria cerca de 7,6 milímetros de mercúrio, aproximadamente. Quando você aumenta essa pressão, quando você dobra essa pressão, que é uma coisa que a gente encontra, por exemplo, quando a gente faz uma colangiografia, não é uma pressão tão alta, tá bom? Você pode ter um extravasamento dessas bactérias e comunicação delas com os sinusoides hepáticos. E aí é que pode surgir ou não a infecção. E o princípio desse dreno em T, que foi colocado no intraoperatório, é exatamente você reduzir a pressão da via biliar. É você fazer com que essa pressão fique mais baixa do que os 10 milímetros de mercúrio habituais. É por isso que os doentes eles tendem a melhorar tanto quando eles fazem as drenagens, sejam drenagens cirúrgicas ou drenagens endoscópicas de todo tipo. Porque quando você reduz essa pressão, o índice bacteriano ele não consegue atingir o sinusoide. Então, você interrompe o processo infeccioso. E a bactéria simplesmente ganha a luz intestinal, como seria o processo fisiológico sem a obstrução do trato biliar. Foi deixado um outro dreno também de segurança. Esse dreno ele é colocado adjacente ao colédoco, porque na hipótese de ter ficado algum cálculo, né, residual
na hipótese de ainda ter algum fator obstrutivo, isso aumente a pressão da via biliar. Se houver algum extravasamento dessa fixação do dreno em T, do dreno de Kerr, a bile sairia pelo dreno de segurança, tá bom? Essa moça permaneceu internada por, acredito que por cerca de mais uns 3 a 4 dias, mais pensando no tratamento da colangite e normalização leucométrica, e recebeu alta em excelente estado geral, tá bom? Ela recebeu alta muito bem. Ela teve uma melhora muito rápida. Ela, na verdade, do quadro infeccioso, do quadro clínico, ela já teve uma melhora importante depois da descompressão por CPRE. Quando eu operei ela no dia seguinte, ela já estava visivelmente melhor clinicamente. Eu a vi na véspera da cirurgia e a vi no dia posterior, né? A vi no dia da cirurgia, naturalmente. Então, ela já entrou em sala cirúrgica num estado melhor. E de modo que, como ela estava muito bem, eu me surpreendi mais ainda pela dificuldade inicial e por não ter conseguido completar a cirurgia por via laparoscópica, por ter tido a necessidade de converter. Houve uma situação curiosa também durante a cirurgia dessa moça, que inicialmente no hospital não tinha o dreno de Kerr, né? Isso aí foi uma situação bem inusitada. E, felizmente, o pessoal o coordenador do centro cirúrgico foi excelente comigo, como sempre foi. A gente conseguiu resolver. Dentro de pouco tempo, o hospital já tinha um estoque de dreno de Kerr. Mas, naquele momento inicial, eu confesso que eu passei um aperto por estar com familiar na sala. Porque quando não tinha um dreno de Kerr, ela não tinha uma via biliar suficientemente dilatada para que eu indicasse uma derivação biliodigestiva. As cirurgias de derivação biliodigestiva, elas são indicadas principalmente quando você tem uma via biliar com dilatação maior do que 2 centímetros. Se considera que as dilatações acima de 2 centímetros, você não tem regressão, mesmo que você descomprima. Então, você considera que a via biliar ela é doente, que aquele colédoco ele vai formar uma piscina e ele é litogênico. Então, nesse momento, o trajeto precisa ser encurtado e a gente indica uma cirurgia de derivação biliodigestiva. Mas a cirurgia de derivação biliodigestiva já é um porte consideravelmente maior do que uma cirurgia de colecistectomia com exploração da via biliar e colocação de um dreno de Kerr. E aí, quando eu pedi o dreno de Kerr, o pessoal inicialmente falou que não tinha, a familiar estava em sala, eu busquei contornar, pedi que fossem pegar o dreno de Kerr numa outra unidade hospitalar, o pessoal conseguiu o dreno de Kerr, mas esse processo demorou cerca de 40 minutinhos com a paciente anestesiada. Nesse intervalo, eu procurei contemporizar, conversei com a irmã dela sobre a possibilidade de fazer uma derivação biliodigestiva, expliquei o que era, falei que seria um tratamento mais definitivo, mas subitamente o pessoal conseguiu o dreno e, felizmente, foi tudo muito bem, deu tudo certo, né? Do acompanhamento dessa moça com o dreno acontece da seguinte forma: quando o dreno não tem mais produção, isso significa que existe uma fluidez da bile pelo ducto biliar principal e que a saída pelo dreno só ocorreria se houvesse uma dificuldade com uma pressão suficiente para você forçar o líquido contra um trajeto fino, estreito e longo, que seria o trajeto desse dreno. E a bile estava, como a papila estava aberta, a bile estava passando muito fácil. Então, a primeira coisa que a gente faz é manter o dreno biliar, a gente fecha esse dreno, tá bom? E observa se vai ter algum extravasamento no dreno de vigilância. Se no dia seguinte não sai nada de bile pelo dreno de vigilância, significa que a gente pode sacar o dreno de vigilância e dar alta para a paciente com o dreno de Kerr enroladinho e fechado na parede abdominal. Esse dreno ele pode ser retirado após 3 a 4 semanas.
tá bom? O paciente tem vida normal, mas ela fica com o dreno fechado. Esse dreno precisa ser mantido por 3 a 4 semanas, porque a gente aguarda um momento em que vai se criar um trajeto longo no abdômen, e isso vai se manter aberto durante algum tempo, mesmo após a retirada do dreno, tá bom? Alguns profissionais costumam fazer uma colangiografia pelo dreno, para verificar se a via biliar está completamente pérvia, completamente fluida. Particularmente, eu optei por não fazer a colangiografia dela, porque já existia um certo grau de dilatação de via biliar, e eu fiz a dilatação e eu percebi que a papila estava realmente muito folgada, muito aberta, então eu não vi necessidade de fazer esse controle colangiográfico. Eu optei por não fazer. Retirei o dreno com 4 semanas, tá? E a paciente se manteve assintomática, graças a Deus ficou bem. Foram longas conversas, tanto com a paciente como com os acompanhantes, com relação ao cuidado com o dreno. O meu maior receio é que, por se tratar de uma paciente esquizofrênica, que ela tivesse algum momento de descompensação e simplesmente arrancasse o dreno e abrisse um quadro de bilioma, seria uma outra cirurgia numa outra condição, mas felizmente a família foi muito próxima, foi muito cuidadosa e a paciente evoluiu muito bem, de maneira muito, muito tranquila. Tá bom, pessoal? Com relação aos achados cirúrgicos, foi isso aí. Acho que eu já falei um bocado, inclusive. Excelente, André. Acho que foi uma aula aí. Foi muito boa a apresentação. Realmente, acho que esclareceu bastante. Bruno, você quer fazer algum comentário em relação ao tratamento clínico, aos esquemas de antibiótico, enfim, qual a sua impressão em relação ao que foi feito e, de maneira geral, como você faz? Bom, o Corrigir Cláudio tudo deu que uma eu estava dizendo. super aula aí de antibiótico terapia, né? Eu estou até um pouco lisonjeado de ter esse convite depois dessa aula. Uma coisa que eu gostaria aí de pontuar com vocês na verdade, as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, elas estão cada vez mais presentes na realidade brasileira, né? E isso não é só gram-negativo, a gente vê cada vez mais a enterococo resistente à vancomicina. E a grande pergunta é, será que no paciente colonizado eu tenho que bater forte em colangite, né? O próprio guideline de Tóquio coloca que a gente tem que cobrir aí essas enterobactérias multidroga resistentes e enterococo multidroga resistente quando a gente tem uma frequência de colonização no serviço maior que 20%. E principalmente nesses casos onde a gente tem material inerte, onde esses micro-organismos vão ficar, né? E SBL, como o Cláudio pontuou, ela tem como fator de risco prótese biliar, mas lembrar que prótese biliar também facilita a sepse por enterobactéria resistente a carbapenêmica e também enterococo resistente a vanco, tá? É muito interessante porque no reinado do transplante, que é onde eu aprendi grande parte da infecto, enterococo resistente a vancomicina não é uma coisa incomum. A gente vê que transplantado hepático, né, fica internado aí muito tempo, tem cirrose que descompensa, passa aí 6, 8 vezes no hospital antes de receber o transplante e acaba ganhando um VRE junto, né? Mas tem estudo que mostra que colangite pós-transplante, ou em um paciente aí que tem uma dificuldade de cicatrização já grande, né, tem uma baixa correlação do VRE. A gente vê que esse micro-organismo que coloniza, ele ganha, né, genes aí de resistência, mas ele perde muito gene de patogenicidade. Então, até no cenário aí de pacientes não colonizados por multidroga resistente, a gente vê que o enterococo ele acaba sendo isolado, né, da via biliar, mas é uma bactéria que não tem uma capacidade muito grande, por exemplo, de fazer sepse nesse contexto, sem uma ajudinha ali, sem um stent, sem um procedimento, ou uma colangite aí de repetição. Eu achei interessante também o fato do Nazim, né, o ampicilino sulbactam, está cada vez mais enterrado aí para o tratamento de colangite, porque E. coli tem uma resistência enorme, e lembrar que o Nazim, né, graças a Deus, assim, a colangite grau 1, a gente não vai ter pseudomonas participando, não vai ter muita pêntade de Reynolds, né, sepsis, mas lembrar que o Nazim não cobre pseudomonas, né, então é um risco muito grande que a gente tem aí de cobrir só a enterobactéria.
concordo plenamente, a equipe Peracillin Tazobactam, para caso complicado, né, tem uma indicação perfeita, porque vai cobrir muito bem enterobactéria, vai cobrir anaeróbio com maestria e pseudomonas, caso tudo dê errado, tá? Mas lembrar que aí a gente não precisa cobrir MDR sempre nesses casos, porque geralmente é que nem esse caso que você apresentou, vai lá, drena, é uma Klebsiella boba sensível a ceftriaxona. Bruno, e qual é a incidência assim, de bactérias ESBL aqui em Salvador, em termos assim, de infecções comunitárias e também assim dentro da cardiopulmonar? Então, dentro da cardiopulmonar, eu acho que o Dr. Alan Neves estiver ouvindo a gente, ele deve ter a estatística mais precisa, mas na comunidade aí a gente tem uma incidência entre 30% e 50%, principalmente idosos, pacientes renais crônicos dialíticos, pacientes institucionalizados, né, que têm contato com o serviço de saúde, e SBL está sendo um problema cada vez mais comum. Não é raro dentro da infecto a gente dar alta para o paciente com catéter fazendo ertapenem, por exemplo, porque a gente não tem outra opção terapêutica, entendeu? Ô, Bruno, boa noite a todos. Em relação ao SBL, eu não tenho exatamente os números em mãos, mas assim, só para lembrar que o SBL ela surgiu em duas ondas, né? A primeira onda foi a SBL de hospitalar, né? Então, típica de pacientes com fator de risco para MUTR, e um tipo de SBL específico a partir dos anos 2000, ela conseguiu achar um nicho na E. coli e foi para a comunidade, é uma SBL chamada CTXN. E ela, de fato, começou a causar doenças, infecções urinárias, mesmo em pessoas sem aparentes fatores de risco para multi-R. Lá na cardiopulmonar, quando a gente vê ISBL de comunidade, na verdade, as pessoas, de forma geral, ainda têm fator de risco para MDR, ou seja, são pessoas que usaram cefalosporinas, usaram quinolonas, pessoas que tiveram infecções recorrentes, internações recentes. A gente não vê ISBL numa frequência significativa, puramente de comunidade, e como puramente de comunidade e significativo, quero dizer que é abaixo de 10%. Então, a gente não cobre SBL empiricamente para pacientes sem fator de risco para SBL na comunidade, lá no cardiopulmonar. Em relação a quinolonas, tendo como marcador as E. colis e Klebsiellas de urina, a gente já tem uma resistência acima de 20%, que inviabiliza o uso empírico, principalmente para pacientes graves. Então, cefalosporinas para enterobacteriácea seria a droga de escolha de forma geral inicial. Agora eu faço a provocação em relação ao anaeróbio. E eu acho que a gente cobre demais anaeróbio, demais. Não tem por que pensar que tem anaeróbio em via biliar sem uma comunicação com o trato digestivo. Não tem por que pensar que tem anaeróbio em intestino delgado sem uma fístula ou sem a comunicação com o colo, ou sem uma estase, sem uma obstrução. A gente usa metronidazol demais. Essa é a minha impressão. Eu acho que a gente poderia moderar em relação a isso. Metronidazol não é uma droga inócua, ela causa neuropatia, ela causa uma encefalopatia que passa muitas vezes despercebida. A gente pensa em cefepime demais como causa de encefalopatia, mas não pensa em metronidazol que causa uma encefalopatia mais de fossa posterior, com sintomas mais cerebelares. O metronidazol erradica bacteroides, é a primeira droga para bacteroides. Você está matando os seus bacteroides no intestino, né, e substituindo por outras bactérias sem necessidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar quando cobrir pseudomonas, quando cobrir heterococos, claro, mas temos também que pensar quando cobrir metronidazol e o esquema Rocephin-Flagyl. O Flagyl está sempre lá. Então, eu acho que vale a pena a gente ser mais comedido e racionalizar mais isso. Perfeito. Cláudio, quero lhe fazer uma pergunta de cunho prático, viu, Cláudio? Sim, você mostrou na aula um slide que me chamou bastante atenção. Quando você colocou que que alguns trabalhos demonstram que a drenagem da via biliar realizada após 72 horas traz um desfecho clínico expressivamente melhor do que quando ela é feita em menos de 24 horas ou em menos de 48 horas. Não, na realidade é o seguinte, ela deve ser feita nas primeiras 72 horas.
Dentro desse período é quando você nota o maior impacto em sobrevida. Fazer mais precocemente que isso, o impacto não é tão sensível. Ou seja, se você comparar fazer com menos de 24 horas com fazer depois de 24 horas, você só vai ter um ganho de 20%. Mas se você comparar fazer dentro de 72 horas com fazer depois de 72 horas, o ganho já é de quase 70%. Ou seja, sim, ok, você tem entendi. que fazer precocemente, mas fazer muito precocemente não lhe dá um ganho adicional importante. E você acredita que isso se deva ao fato de você estar manipulando uma via biliar infectada que ainda não teve nenhum impacto do tratamento antimicrobiano? O que você acha que se deve isso? Por que fazer muito precocemente não traz um impacto tão grande? Isso. Não tenho uma resposta assim segura para lhe dizer, né? Eu acredito que assim, pelo menos nos casos sem maior gravidade, eu acho que fazer dentro de 72 horas é Não vai suficiente. fazer diferença. Então, fazer muito precocemente não vai mudar muita coisa, né? É como, fazendo uma pequena analogia assim com a hemorragia digestiva, né? É lógico que você tem que fazer, mas fazer assim antes de 12 horas não traz maiores ganhos para o paciente. Pode até ser prejudicial, pois o paciente não está bem estabilizado clinicamente. Então, é lógico que é um procedimento necessário, especialmente nos pacientes que apresentam algum sintoma de gravidade, mas não precisa, na maioria dos pacientes, ser feito assim em regime de urgência urgentíssima, que a gente considera menos de 12 horas. Como terminou sendo feito nesse caso, embora ela tivesse poucos dados assim de gravidade, só tinha taquicardia e a bilirrubina acima de 5, mas terminou sendo feita em menos de 12 horas. Foi ótimo para ela. Eu tive a oportunidade de presenciar um caso dramático, como alguns outros que a gente tem no SUS, né? De uma paciente que teve uma colangite grave. Naquele momento não tinha disponibilidade de fazer CPRE, né? Foi se protelando por uma série de circunstâncias, ou porque o aparelho estava quebrado, ou porque estava se esperando chegar alguma coisa para se operar. A moça era uma paciente idosa, doença benigna, era um cálculo. Ela teve um quadro de colangite grave, e esse quadro de colangite grave se associou a uma cirrose biliar secundária. Tá bom? A moça começou a ter um distúrbio de coagulação importante, transaminases estouradas, caiu a albumina, fez um quadro de insuficiência hepática por conta de uma coledocolitíase que já vinha se arrastando sem tratamento há muito tempo, já internou com colangite e não pôde resolver para o CPRE. E nesse momento, quando o nego chama o cirurgião, acho que o nego pensa assim, ó, agora é tudo ou nada. Vamos ver se que ele vai fazer para sair dessa, né? Para ajudar a paciente a sair do problema, considerando que a gente não tem outra coisa a oferecer. Naquele momento, também não podia fazer uma drenagem biliar percutânea, que seria a abordagem ideal, né? Tinha uma dilatação importante da via biliar. E o cirurgião ele fica numa situação muito difícil por conta do distúrbio de coagulação e da insuficiência hepática. Porque a primeira coisa que ele pensa é, olha, eu vou mexer, isso aqui vai piorar. E nessas horas, a gente precisa entender, como em tantas outras na medicina, que o menos é mais, né? A gente pensa, vou abrir, vou tirar a vesícula, vou explorar a via biliar, vou lavar tudo. A chance de você botar o paciente numa resposta endócrino-metabólica ao trauma arrasadora e uma paciente acima de 75 anos de idade não resistir aumenta absurdamente. Eu optei por fazer um procedimento que hoje praticamente está em desuso. Só para vocês saberem, quando surgiu a colecistectomia pela primeira vez, era uma cirurgia que se sabia muito pouco dela e ela era feita na colecistite aguda em 2 etapas. Nos casos mais graves, se fazia uma colecistostomia. Você simplesmente drenava a vesícula,
esperava o paciente sair da colecistite para depois operar a vesícula novamente numa outra condição em que se retirava a vesícula. O ducto cístico, ele é valvulado, ele tem pequenas válvulas, tá bom? Mas as pequenas válvulas permitem que a bile fique no ducto cístico e por conta do estímulo hormonal, quando a vesícula se contrai, é que você, com o aumento da osmolaridade do duodenal, na contração da vesícula é que a bile é lançada sobre o duodeno. Você costuma manter a bile dentro da vesícula porque existem pequenas válvulas no ducto cístico. Ainda assim, quando a via biliar está sob pressão, acho que essa manobra foi a melhor manobra que eu fiz pela paciente. Eu fiz uma colecistostomia. Eu simplesmente passei uma sonda de Foley dentro da vesícula dessa moça, ela tinha sinal de Courvoisier-Terrier, né? E drenei, ela melhorou da cirrose biliar secundária, ela melhorou da colangite. Depois eu completei a colestectomia e fiz a mesma coisa que foi feita na paciente da cardio. Fiz uma exploração da veia biliar, deixei um dreno de Key e essa moça terminou saindo. Eu comentei sobre esse caso somente para ilustrar que muitas vezes as estratégias mudam a depender da gravidade do doente, que tem determinados pacientes que eles não suportam alguns tratamentos, né? No caso dessa moça, ela foi ótima, ela estava num serviço que tinha tudo, a CPRE foi excelente para ela, mas nem sempre a gente consegue ter todos os recursos, né? Aí a gente tem que buscar outras estratégias cirúrgicas. E isso só corrobora com o início da minha fala, de que o cirurgião, de certa forma, ele era um ser iatrogênico, né? Na tentativa de resolver o problema do doente. André, mas é isso. Já tive a oportunidade de ter um caso assim, com evolução para cirrose biliar secundária, e assim, existem relatos de que em 3 meses até, essa evolução pode acontecer. Então, é um tempo relativamente curto para uma cirrotização num paciente obstruído. E eu acho que assim ficou claro para a gente aqui em relação ao tratamento clínico, ao tratamento endoscópico, à intervenção cirúrgica. Eu só queria, Cláudio, algum esclarecimento em relação à questão da prótese. Assim, exatamente quando colocar, quando retirar a prótese biliar. E especialmente assim, mesmo depois da retirada do cálculo, existe espaço para que a prótese seja colocada. Então, assim, em que circunstâncias a gente pode colocá-la e quando a gente deve retirá-la? No caso de coledocoletíase, normalmente é feita a retirada da prótese no momento da papilotomia mais retirada do cálculo. E se você consegue clarear a via biliar completamente, ou seja, retirar todos os cálculos, não há necessidade de deixar a prótese. A papilotomia é suficiente para garantir uma drenagem adequada. Nos casos de obstrução maligna, né, por câncer, normalmente se coloca na urgência uma prótese plástica e, a depender do estadiamento, o paciente pode ser substituído por uma prótese metálica definitiva, no caso de um paciente inoperável paliativo. Quando é paciente também que vai para a quimioterapia, é recomendável a substituição por uma prótese metálica, porque está associada a menos episódios de colangite durante o tratamento quimioterápico. Perfeito. Tem algum questionamento? Bruno, Alan comentou em relação à questão do metronidazol. Você acha que, de fato, a gente poderia, em algumas situações, suprimir o uso do metronidazol na nossa prática mais rotineira? Porque, para a gente, assim, é meio que um carimbo isso, né? Então, assim, normalmente, a colangite, quando ela chega, é ciproflagia e metronidazol, nos casos menos graves, mas sempre o metronidazol está presente. Então, nesses casos, você acha que a gente poderia, de fato, abrir mão do metronidazol?
Olha, quando a gente vê colangite complicada com sepse, anaeróbio tem uma participação aí muito pequena, tá? Anaeróbio tem uma patogenicidade baixa. E para colangite não complicada, aí pela gradação de toque, né, grau 1, grau 2, aquele paciente que não tem anastomose aí enterobiliar, não tem stent, eu ficaria super seguro em não fazer flagio e fazer monoterapia aí com uma cefalosporina de terceira geração, porque realmente a gente tem que focar em E. coli e Klebsiella, que é o que mais aí vai liderar a sepse e a colangite complicada. Ok, perfeito. Alguém mais, pessoal? Algum questionamento? Cláudio, Bruno, André, alguma coisa adicional? Bom, antes de você finalizar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite de estar nas reuniões com vocês. Eu espero que nós tenhamos cada vez mais momentos como esse, né? Como eu disse logo no início na nossa conversa, eu acho que é importantíssimo para a gente sedimentar os tratamentos, para a gente estar sempre discutindo, dividindo as opiniões sobre os casos. Eu acho que isso vai fazer com que nossa condução seja cada vez melhor, tá bom? E quero parabenizar a Cláudio pela aula, pela revisão excelente aí que ele trouxe. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado aí pelo convite, pela confiança, espero colaborar com você mais vezes, tá bom? Então, realmente, eu gostaria de agradecer aos três. Acho que foi excelente, a discussão muito boa. E vamos realmente, André, estreitar mais e, de repente, ter uma participação mais frequente de vocês, cirurgiões, nas nossas sessões e das outras especialidades, tantas quanto se façam necessárias, são sempre bem-vindas para que a gente possa enriquecer a discussão. Então, muito obrigado a todos, boa noite. E a próxima sessão nossa será em novembro, na terceira terça-feira de novembro. Não sei exatamente agora a data. Valeu, André. Obrigado, boa noite. Alan, todos. Valeu, boa noite, Obrigado. pessoal. Boa noite. Valeu.